Olá, mulheres de joelhos, graça e paz, Tina Reis aqui com vocês mais uma vez para a gente compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito do livro de Segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 9. Aqui a gente vai falar um pouco sobre oferta, sobre generosidade. Eu te convido a vir comigo para mais esse capítulo. O capítulo 9 ele já começa assim, ó. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. E o zelo tem estimulado muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, já estou mandando alguém antes de nós para que vocês não sejam pegos despreparados, porque temos falado a respeito da generosidade de vocês. Temos falado que vocês já estão preparados, então eu envio alguém antes para que vocês não sejam pegos desprevenidos, digamos assim. E não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, é o que eu falei, né? Mandou que alguém fosse antes dele, que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não da avareza. É como quem diz assim, cara, eu já fiz a fama de vocês, eu já falei que vocês são um povo generoso e eu não posso chegar aí e acontecer o contrário, porque eu os conheço. Então Paulo pede que alguns irmãos vão antes dele e falem, ó, já anunciamos que vocês são um povo generoso, então, para que não sejam despreparados, para que não sejam pegos despreparados, Paulo pediu que viéssemos antes, mais ou menos isso. Aí a gente segue aqui no versículo 6 e vamos falar um pouco de semente. Olha só o que vai falar. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A gente sempre fala, né? Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. É semeadura. O que você tem feito com as sementes que você tem recebido? O que nós temos feito com as sementes que nós temos recebido? Como nós estamos tratando a semente? Será que nós estamos semeando? Será que nós estamos comendo a semente? Fica aí a pergunta. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E é muito lindo quando a gente fala que a nossa oferta, ela precisa morrer. Quando a gente fala isso, fala, nossa, a oferta precisa morrer, sim. Porque eu preciso fazer essa oferta de coração, com interesse, seja do que for essa oferta, seja uma oferta financeira, seja de serviço, seja um bem material, seja qual for a nossa oferta, ela não pode ficar aqui dentro do nosso coração, eu não devia, acho que foi muito, acho que eu não devia. Não, ela morre aqui, eu entrego e acabou. Eu fiz o que tinha que fazer, eu fiz com o coração, entende? Então a oferta precisa ser feita de coração. E aqui vai seguir dizendo, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa aqui no versículo 8 está dizendo, ó, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, não é um pouquinho, em toda graça, a fim de que tendes sempre em tudo, tudo é inteiro, em tudo, porque o tudo de Deus é tudo, tá? Em tudo, ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Mais uma vez, o tudo, toda vem aqui. E é muito interessante, porque quando nós falamos de tudo, às vezes a gente tem o nosso filho
pede para ir numa festinha, por exemplo, e ele fala assim: ah, mamãe, mas vai estar todo mundo lá. E quando você vai ver, não é todo mundo. Não tem como todo mundo estar no lugar, né? Não dá. Agora, quando a palavra do Senhor fala tudo, todo, aí é tudo. Todo é amplo de fato. Não é o nosso todo mundo, não é o nosso tudo que é uma porcentagem. Não, é tudo, é inteiro. Quando Deus fala, é porque é inteiro de fato. Amém? Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, falou agora um pouco de semente, né? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha que coisa linda, semente é para quem semeia. Eu vou repetir mais uma vez, semente é para quem semeia. Cuidado para não comer a semente. A função da semente é ser semeada, a função do pão é nos alimentar. E olha o que esse versículo está dizendo. Ora, versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quanto mais eu semeio, mais semente eu tenho para semear. Amém? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Meu Deus! Porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Olha só o que fala aqui, ó, verso do 13 ao 15. Visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para ele e para todos. Contribuis para quê? Para o Evangelho de Cristo, para a propagação do Evangelho. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo continua aqui louvando, engrandecendo e dando graças ao nome do Senhor por tudo que ele tem feito. Então que a gente se lembre sempre disso, de semear. E se lembre, se Deus tem te dado semente, é porque você é um semeador em potencial. Então, cuidado com as sementes que Deus tem te dado. Deus tem te abastecido da palavra dele, é semente, semeia. Deus tem te abundado financeiramente, semeia. Deus tem te abundado materialmente, semeia. Porque nós precisamos entender que as bênçãos do Senhor para a nossa vida, elas não podem parar em nós. Nós precisamos transbordar e nós precisamos ser semeadores, porque o Senhor ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, vamos semear as sementes que o Senhor tem nos entregue. Comer, a gente come o pão. Semear, a gente semeia as sementes, em nome de Jesus. Paizinho, nesse dia nós queremos te render toda a glória, toda a honra, todo o louvor e pedir que o Senhor nos direcione, Pai. Nos ensina, nos dá discernimento, Paizinho, para entender a profundidade da Tua palavra. Que nós possamos entender quando o Senhor tem nos entregue sementes e o que nós precisamos fazer com ela. Onde nós precisamos semear essas sementes, Pai amado, em nome de Jesus. Qual a terra que nós precisamos semear a nossa semente para que ela seja frutífera em nome de Jesus. Mas que aos nossos olhos não haja julgamento de aqui eu posso, aqui eu não posso, mas que haja em nós um discernimento que venha do Senhor para nos direcionar nessa semeadura em nome de Jesus. Que nós não venhamos estar mais, Paizinho, comendo as sementes que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Que nós saibamos, Pai, separar a semente do pão em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Nos dá discernimento, Pai, nos direciona. É o que eu te peço e eu já te agradeço
em nome de Jesus, Pai, amém, e graças a Deus. Amém, meus amados, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.